Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar esse módulo de LED. É um módulo de matriz de LEDs que usa o UCI MAX 7219. Existe uma biblioteca que você configura muito fácil um texto rolando da forma que está aqui, um texto fixo, algumas animações e até mesmo você conectar num ESP8266 para você mandar mensagens via Wi-Fi para serem mostradas no display. Fica muito bacana e você pode usar em várias aplicações. Quer aprender como que faz isso? Então vem comigo! Legal, pessoal, então vamos ver hoje a respeito dessa biblioteca do MAX 7219. Eu vou mostrar para vocês como que essa biblioteca é versátil, como que ela é fácil de programar, fácil de utilizar os exemplos, principalmente se você quer mostrar algum texto, se você quer mostrar algum texto rolando. E também se você quer enviar algum texto via Wi-Fi, por exemplo, se você tem um comércio e quer mostrar esse display lá, um texto de uma oferta, um texto de boas-vindas, qualquer coisa do tipo, você só programa via computador o texto que vai aparecer lá e o seu display vai estar conectado no ESP8266 mostrando o texto. Eu já vou mostrar para vocês agora como que faz isso. Mas antes disso a gente precisa instalar a biblioteca. E como que é essa biblioteca? Qual que é o nome dela? A gente vem aqui então em Sketch, incluir biblioteca, e no gerenciador de bibliotecas nós vamos procurar pela MD_Max. Ok, então quando carregou aqui o seu gerenciador, você digita então MD_Max. E aí é esta segunda aqui, ó, MD_Max 72XX. No meu caso já está instalado, e aqui confere que ele chama aqui, ó, Magic Designs. Esse é o desenvolvedor desta biblioteca. E nós vamos encontrar, acessar agora também o site dele para a gente ver alguns detalhezinhos que são importantes. No meu caso aqui já está instalado, então eu não preciso clicar em instalar mais, tá tudo ok, você instala aí e aí beleza. Acessando aqui o site deles, desse desenvolvedor, o que é importante a gente ver? Qual que é o hardware que você está utilizando, porque você precisa identificar no seu programa qual que é o hardware que você tem, qual que é o hardware que você comprou. Então você vem aqui em hardware e ele tem suporte para esses 5 hardwares aqui, né? Melhor, nesses 4 hardwares, e até ele fala aqui de novos hardwares, né? Mas basicamente são esses 4. Como que você vai identificar esse hardware no seu programa? Então, olha, ele dá aqui a identificação. O que é o Parola Module, né? Então, Parola Module é esse aqui, ó, tem escrito aqui, Parola. O que é um Generic? Generic é o que é o mais comum. Inclusive, o Generic é o que eu uso no meu exemplo do jogo Pong. Né? Eu vou deixar o card aí para vocês, se vocês ainda não viram esse joguinho, um joguinho bacaninha, divertidinho, e eu utilizo esse módulo, mas não é esse módulo que eu vou usar hoje. O que eu vou usar hoje é esse aqui, o FC16. Ele permite a montagem serial, ó, tá vendo? Você consegue montar vários em série. O Generic você também consegue, só que ele tem que estar adaptado para isso, ó, tá vendo? Ó, você vai fazer essa montagem meio que de lado aqui, não é tão comum isso. Ele também tem esse outro, o IC Station Module aqui, né? Então ele é um pouquinho diferente, mas também consegue fazer a montagem em série. Todos eles fazem a montagem em série, só muda mesmo o hardware, muda ali a pinagem, um pouquinho diferente, o tamanho, né, a plaquinha e tal. Então são detalhezinhos que pega para programação, por isso que você precisa identificar lá. Aqui, ó, para identificar como que é o nome que eu vou usar, você vai saber qual que é o seu módulo, então se for genérico você vai usar esse texto aqui. Se for o FC16, você vai usar FC16. Se for Parola, se for o IC Station.
ok? Agora a gente vai ver isso no exemplo como que fica. Vamos abrir um exemplo então. Então eu estou aqui no meu Arduino e eu já tenho os 4 exemplos que eu quero usar abertos. Então eu vou deixar aqui, eu já deixei eles abertos aqui e eu vou mostrar para vocês como que abre o exemplo e depois eu vou utilizando os meus aqui. Então você vem aqui em Arquivo, Exemplos, e aí depois de exemplos você vem aqui embaixo, MDMax72XX, e ele tem essa série de exemplos aqui. Né? O que a gente vai ver hoje vai ser o Pac-Man, uma animaçãozinha simples do Pac-Man. A gente vai ver também o Print Text, que ele imprime um texto, né? Ele vai deixar um texto estático. E a gente vai ver também esse Message ESP8266. Ok? Esse Message 8266 ele cria uma página, um servidor com uma página que eu consigo acessar pelo navegador no meu Wi-Fi, e aí eu vou escrever um texto lá e ele vai mostrar esse texto de forma que eu tenho também um scroll, né? O texto fica andando de lado. E aí depois, um último exemplo, eu pego esse programa e faço uma leve modificaçãozinha para ele escrever qualquer texto fixo. Então, por exemplo, se eu não quero ter Wi-Fi, né, eu não quero ter essa funcionalidade do Wi-Fi, eu quero usar um Arduino, por exemplo, com um texto fixo rodando, né? Para uma loja, por exemplo, bem-vindo, daí fica um bem-vindo rodando lá. Eu uso esse exemplo, que eu vou modificar para vocês, ok? Com o Pac-Man aberto aqui, o que é importante notar? No começo, ele vai dar aqui a especificação do hardware. Então, o que é importante você modificar? No meu caso aqui, eu modifiquei porque eu estou usando todos os meus exemplos rodando o ESP8266, né, o Node MCU. Então, por isso que os meus pinos estão diferentes aqui, não é o pino 11, 12 e tal. Então, quantos displays você vai usar? Quais são os pinos que você vai utilizar, né? O clock, o data e o CS. Reparem que aqui ó, a gente está falando da conexão serial SPI. E essa conexão serial tem os seus pinos próprios. Então confira aí no seu Arduino, né, na sua placa, no seu ESP, se são esses pinos mesmos. E aí você conecta cada pino no seu devido lugar. Depois disso, ele cria uma variável para aquele hardware. Né? Então ele faz uma definição primeiro do tipo do hardware. No meu caso aqui, eu uso um FC16, que é o mesmo display que eu fiz para o relógio. Esse relógio eu montei aqui, foi um dos primeiros projetos aqui do nosso canal também. Tá, vou deixar o link aí para vocês, mas eu não utilizei essa biblioteca, eu utilizei uma outra biblioteca e eu fui construindo os caracteres por conta própria. Lá eu ensino também como você pode desenhar qualquer coisa com esse display, usando aquela biblioteca lá. E depois disso, que você declarou qual hardware que você tem, aí ele faz uma declaração aqui, MX, que é a declaração da variável do display em si. E aí é a única parte do programa que você precisa necessariamente customizar. Uma vez você declarou isso, está feito o exemplo, né? Você já pode rodar o exemplo para ver como que é. Então agora a gente vai ver como que funciona esse Pac-Man. Olha que bacana que ficou, né? Nós temos aqui o Pac-Man comendo as bolinhas e o fantasminha correndo atrás dele. É um programa simples, é só para a gente testar que a nossa biblioteca está funcionando, que o nosso display está funcionando adequadamente, está conectado tudo certinho com ou Arduino ou com o ESP8266, o que você estiver usando. E então agora eu quero mostrar para vocês um exemplo de texto fixo, né? Um exemplo onde eu coloco um texto e esse texto vai aparecer ficando estático. Então, esse é o texto, o print text, né, o exemplo do texto. Eu salvei ele aqui como um outro arquivo, apenas porque eu fiz a configuração do ESP8266. E aqui então na parte inicial eu tenho a mensagem, né, que é esse parâmetro aqui, ó, char message. Ele colocou hello. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, fanbots. Então, vou mandar gravar e vamos ver como que fica. Aí, ó. Então agora eu tenho o nosso arquivo carregado. Reparem que ele não escreveu tudo, né? Ele deu um fanbot, principalmente nem deu o T, fanbo, né? Porque o T faltou, né? Então faltou o T e o S. Então, pelo fato de estar maiúsculo também, ele ocupa mais espaço. Então, se eu tivesse escrito minúsculo, ia talvez faltar só o S.
Então isso aqui nos diz que a gente precisa de um texto que fique rodando, né, que é o famoso scroll. Então um outro exemplo que ele traz para a gente na biblioteca é o do web server. O web server eu também deixei ele carregado aqui, que é esse exemplo aqui, ó, message ESP8266. Aqui você tem que pôr, ó, a senha, ou melhor, a rede e a senha do seu Wi-Fi, e aí depois ele vai colocar aqui, né, o web page, a sua, digamos assim, a sua configuração de servidor, né, como que vai ficar aquele HTML e tudo. Então isso aqui é bom para quem já entende HTML e pode fazer alguma coisa aqui dentro. E aí depois disso ele faz toda a parte de tratamento de dados, de texto, do que um está enviando para o outro. Perfeito. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um outro arquivo, que é esse daqui de trás, que eu já configurei para fazer essa opção, né? Eu já configurei o HTML do jeito que eu queria e também ele vai fazer o scrolling. Então, mas o scrolling o exemplo já faz, né? Então o que eu mexi aqui foi só configurei o meu Wi-Fi, né, que é naquele campo que eu mostrei para vocês, e dei uma mexida aqui no HTML. Então vou gravar ele e a gente já vê como que fica isso na web. Olha que legal, então já está carregado agora. E a mensagem principal, a mensagem inicial que ele aparece é o IP, né? É o IP que ele está, digamos assim, conectado, é o que ele está usando para o servidor. Então eu uso esse número que está aparecendo no display para conectar no meu navegador. Já deixei aqui no meu navegador esse IP e aqui aparece, ó, esse jeitinho aqui fui eu que configurei. Então vamos lá, agora vamos fazer uma mensagem de teste aqui. Mensagem teste. Dou enviar. E aí quando ele terminar o scroll dessa atual, ele vai começar a mensagem teste. Olha lá. Mensagem teste. Muito bom, não? Isso é interessantíssimo. Se a gente quer fazer alguma coisa, como eu comentei, numa loja, em algum comércio, um outro local que eu quero ter uma flexibilidade de mensagem remota, eu faço via Wi-Fi, usando um simples ESP8266 junto com esse display. Ó, reparem que não estou usando mais nada aqui, a própria alimentação do ESP já está iluminando. E por último, nesse mesmo arquivo, a gente pode fazer uma mensagem única, se eu quiser. Eu não preciso configurar ele via Wi-Fi. O que eu vou fazer? Aqui no loop, eu tenho esse handle Wi-Fi, é um handle onde eu faço a conexão do Wi-Fi. Então eu deixo ele comentado, né? Então eu não vou precisar mais do Wi-Fi. E aí aqui eu vou colocar essa mensagem aqui, ó, sprintf. Esse comando é o que faz o meu texto aparecer. Então eu coloquei aqui, ó, teste scroll, né? Eu vou botar aqui, ó, mensagem teste. Um pouco diferente, ela estava escrito por extenso antes. Agora eu abreviei o MSG teste. Perfeito? Então vou regravar aqui o meu ESP8266. Ok, mensagem gravada. E aí a gente tem um MSG teste. É o meu arquivo, é minha mensagem de texto única. Só ela vai aparecer nesse meu programa, né? Então é um loop que fica rodando eternamente essa mensagem. Se eu tenho algum lugar onde eu quero apareça só uma mensagem, eu faço um programa simples assim. Eu posso fazer, por exemplo, um case aqui, um switch case, e fazer um handle dentro desse switch case com várias mensagens. Aí cada hora ele vai aparecer randomicamente uma mensagem. Ou se você quer que apareça, cada loop apareça cada scroll, né, apareça uma mensagem. Então daí você pode pôr uma e depois outra, entendeu? Então você pode ir fazendo algumas modificaçõezinhas aqui dentro desse programa para que cada hora apareça uma, se você quiser. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula, uma aula simples, mas muito útil, porque muitas pessoas têm esse display e não sabem como usar direito, e a gente tem essa biblioteca prontinha, com vários exemplos excelentes, prontinhos para usar. Beleza? Um abraço e até a próxima.